Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula, mais uma semana que a gente se encontra aqui no YouTube para te trazer dicas práticas e teóricas que vão te ajudar na tua jornada para você se tornar um climatrônico. Ou seja, aprender a reparar qualquer placa eletrônica, mesmo que você nunca tenha visto a placa na vida. E ali de quebra, fazer 2, 5, 10, 15, 20 mil reais por mês com este tipo de reparo. Eu me chamo Lawander, sou engenheiro climatrônico e hoje venho te trazer uma aula de número 299, ar-condicionado desarmando o disjuntor. Um defeito que vocês pegam demais, que vocês se deparam muito. E aí vamos te mostrar o que fazer na aula de hoje. A aula de número 299 é isso mesmo. Há mais de 299 semanas, estamos aqui toda terça-feira, às 20 horas, trazendo conteúdo desse mundo do reparo de placas de ar-condicionado, desse mundo de ar-condicionado, de manutenção eletrônica, de manutenção de máquinas de ar-condicionado, certo? Mas se você procurar as 298 aulas, você não vai encontrar no meu canal no YouTube. Você vai achar ali algumas, talvez umas 20, 30 aulas disponíveis. São aulas básicas para você sair do zero e aprender uma noção, uma base sobre a manutenção eletrônica de ar-condicionado, mas praticamente todas as aulas, elas ficam disponíveis na Academia da Manutenção Eletrônica, né, que é a nossa academia ali onde eu ensino a manutenção eletrônica do zero, ou se você se inscrever nesse canal, se você se tornar membro desse canal, na categoria VIP, você acessa todas as 299 aulas que eu já fiz. Se você assistir essas aulas, você aprende a reparar placas eletrônicas, não tem jeito, certo? Então, Laura, mas eu não queria perder mais nenhuma aula. Então basta se inscrever aqui nesse canal, que você não perde mais nenhuma aula. Todas as aulas são feitas gratuitamente. Todas as 299 aulas serão feitas gratuitamente. Depois elas saem do ar e só quem acessa os nossos conteúdos, né, pode rever quantas vezes quiser. Show? Então é isso, se inscreva e vamos começar. Ar-condicionado inverter desarmando o disjuntor. Chegou na máquina, chegou no cliente, ligou a máquina e ela desarma o disjuntor, tenda o comportamento. Vamos levantar hipóteses aqui. Primeiro, bate no disjuntor, já cai. Bate no disjuntor, já cai. Tem um curto claro, certo? Tem um curto claro. Neste caso, aí você vai analisar, a máquina é energizada no evaporador ou no condensador? Vamos considerar que ela é energizada no evaporador. Nesse caso, você vai no evaporador, que lá no evaporador já tem um curto. Por quê? Máquina que é energizada no evaporador, ela só aciona o condensador depois de um tempo. Então a fase só vai chegar no condensador depois de um tempo. Então você nem olha o condensador, quando a máquina for energizada no evaporador, tá? Então máquina energizada no evaporador, você faz isso. A máquina foi energizada pelo condensador, aí pode ser as duas placas. Pode ser as duas partes da máquina, tanto a condensadora com alguma coisa em curto, quanto a evaporadora com alguma coisa em curto. Aonde que é o curto? Fechar a fase neutra. Fechei fase neutra, tem um curto-circuito. Algum componente do circuito entrou em curto e está derrubando o disjuntor. A corrente vai se elevar tanto que derruba o disjuntor. Então, se você bate no disjuntor, ele já cai novamente, é porque já tem um curto claro. O que você deve fazer? Você deve ir desconectando os periféricos. E o que são periféricos? Sensores são periféricos, motoventiladores são periféricos, compressor é periférico. Tudo que vai conectar a placa é periférico, tá? Por quê? Porque se tiver um curto no periférico, vai ficar derrubando o disjuntor. E aí não necessariamente o defeito está na placa. O defeito vai estar em algo que está conectado à placa. Se tem algo conectado à placa, aquilo pode estar causando um curto e está causando aquele defeito. Não necessariamente é a placa. Nem sempre, quando você for analisar um curto, o disjuntor desarmando, primeiro, disjuntor desarmando, um curto, lembra? Disjuntor desarmou, tem um curto. Não é assim, ó, cheguei na máquina, o disjuntor desarmou, tem um curto. Não, você vai ligar novamente o disjuntor e vai ligar a máquina. Que é o segundo caso. Quando tu liga o disjuntor, ele não derrubou novamente. Você liga, aí você vai lá, liga a máquina e espera ela funcionar. Por quê? Porque às vezes o disjuntor desarmando,
O disjuntor desarmou porque tinha um surto de tensão. E não danificou nada, protegeu o sistema. Entendeu? Porque é a função dele. A função do disjuntor é proteger o sistema. Ele tem essa função de proteger o sistema. Então, se ele atuar corretamente, ele vai proteger o sistema e pronto. Outro detalhe importante, verifica o disjuntor. O disjuntor às vezes pode estar ruim, certo? Suspeite do disjuntor também. Às vezes ele pode estar ruim, especialmente se você estiver armando e desarmando, armando e desarmando. Se armou, segurou, a máquina bipou, ligou normal e tal, quando tu solta e desarma, o problema está nele. Tá? Então, a alerta é importante, porque, de maneira geral, o disjuntor tem que desarmar para proteger o sistema. Não só para evidenciar que tem um curto no sistema. Tudo bem. Considerando que o disjuntor tá bom, né? Considerando que ele tá ok, tu vai bater lá o disjuntor. A máquina bipou, funcionou, tu ligou ela ligou o evaporador. E aí, na hora que bate o relé e derruba, o problema vai estar onde? Lá no condensador. Bateu o relé, derrubou, o problema vai estar onde? Lá no condensador. Percebe? Bateu o relé, derrubou o disjuntor, o problema está no condensador. No condensador, tu vai verificar o quê? No condensador, tu vai verificar o quê? Primeira coisa, esse carinha. Primeira coisa é verificar o compressor. Primeira coisa é verificar o compressor. Desconecta ele. Tira ele aqui, ó. Desconecta ele do sistema. Faz o mesmo procedimento. Liga o sistema. Bateu o relé agora, não desligou, o compressor está em curto. Derrubou de novo, tu vai tirar esse cara, o ventilador. Seja do evaporador, seja do condensador. Tá? Vai tirar o ventilador. Vai tirar o ventilador. Seja ele em motor BLAC ou BLDC. Desconecte e liga a máquina de novo sem o ventilador. Continuou o curto no condensador, vai tirar os sensores. Vai tirar os sensores. Liga de novo e deixa ele... Derrubou de novo o disjuntor e não tem problema nenhum, tá? Ficar derrubando o disjuntor se tiver um curto no sistema. Tá rastreando o curto. Tu vai tirando o que está conectado à placa e rastreando o curto. Cuidado ao retirar o reator. Porque quando tu retira o reator, ela não vai ligar. Certo? Em muitos casos ela não liga. Porque precisa do reator para ligar. Precisa desse carinha aqui, ó, para ligar. Então, se tu tirar ele, pode ser que o curto suma. Mas, na verdade, ela só sumiu porque não ligou. Eu ainda estou na placa do condensador, tá? Então, se tu tirou sensores, desconectou o compressor, tirou o ventilador, sensores, compressor, e continua desarmando quando bate o relé da evaporadora, ou se é energizada no condensador, como essa Fujitsu aqui. Já tirou compressor, ventilador, sensores, ou tu pode tirar o reator, já vai desligar a placa do condensador, ou tu vai desconectar o cabo de alimentação, se for alimentado no condensador. Se for alimentado no evaporador, tu vai tirar a fase que vai para o condensador. Tu vai desconectar uma das placas, escolha a evaporadora ou condensadora. Por exemplo, vamos supor que eu desconectei a condensadora. Liguei o disjuntor, continuo derrubando, o problema está no evaporador. Se eu desconectei o condensador e continuo derrubando, o problema está no evaporador. Inclusive, é o primeiro passo que você deve fazer. Mais fácil, né? Energizei. Chegou lá, botou o disjuntor. Derrubou o sistema de novo. Desconecto só a fase do condensador. Pronto. Isolei. Deixei só o evaporador. Ligo de novo. O evaporador ligou. A evaporadora ligou normal. Show. Não é na evaporadora curto. É na condensadora. Volto ao condensador e desconecto a evaporadora e vou trabalhar só na condensadora. Aí eu vou tirar o compressor. Tiro o compressor e vou testar, né? Vou testar. Vamos ver o que aconteceu. Testo. Aí, cada periférico que eu tirar, compressor, ventilador, sensores, você testa novamente. Para você saber onde é que estava o defeito. Porque se tu tirar todos e sumir, qual é que está em curto? Tu não vai saber. Entendeu? Tira um, testa. Tira um, testa. Isso aqui, ó, eu não tô falando nem de usar multímetro para testar. Porque depois que você tirar, você pode ir com o multímetro ver se bipa, ver se dá continuidade. Mas não é nenhum caso aqui, é mais simples até. É restrição de defeito. Lá onde eu tirei todos os periféricos. Detalhe importante, vale a pena frisar. Nas evaporadoras, tome bastante cuidado com os ionizadores. Sensor de umidade, ionizador,
antibactericida, sabe? Aquelas pecinhas que vão conectar a placa do evaporador. Já peguei bastante aquelas plaquinhas, aqueles equipamentos, que vai conectar a placa do evaporador em curto, matando todo o sistema. E entenda, muitas dessas placas, a maioria delas, funcionam sem esses componentes. Sem o ionizador, sem o antibactericida. Você vai desconectar ele da placa, a placa roda sem ele. De novo, é o periférico também. É o caso quando você tira a evaporadora e o curto some. Ou o curto está no evaporador. Aí você vai lá para o evaporador, tira o ventilador. Curto permaneceu. Tira os sensores, curto permaneceu. Falta o quê? Falta só aquele ionizadorzinho que tu esqueceu. Tira ele, o curto some, a placa liga normal. Ele que estava matando a placa. Então, tirou tudo. Esqueceu aquele detalhezinho do ionizador, ele pode estar matando a placa do teu cliente, desarmando o disjuntor. Certo? Então, muito cuidado com todos os periféricos. De maneira ideal, você vai desconectar uma placa. Só o fase, tira só o fase da borneira. Tira só o fase aqui da borneira, ó. O próprio borneiro tu vai lá, desconecta o fase, alimenta fase neutro da máquina, né? Deixa lá alimentado, desconecta só o fase que vai para uma placa. Liga o disjuntor. Aí depois que ligou o disjuntor, tu vai e verifica se aquela placa que tu deixou energizada vai derrubar de novo o disjuntor ou não. Beleza? Então, de maneira geral, o curto pode estar no compressor, no sensor, no motoventilador, no ionizador, certo? De ambas as placas. Lá onde eu tirei tudo, cara. Ficou só as placas e continua derrubando o disjuntor. Aí sim, só depois disso tudo, pode ser a placa. Lembra? Pode ser disjuntor também. Aí você vai restringir a placa. Sendo a placa, o que é que você vai analisar? Sendo a placa, o que é que você vai analisar? Primeiramente, você vai testar alguns pontos. Eu vou te mostrar aqui rapidamente. Você vai procurar as pontes retificadoras. Se tiver só uma, se tiver mais de uma, eu não sei achar a ponte, não sei o que é uma ponte retificadora. Então, esse componentezinho aqui, ó. Tem esse formatozinho aqui. Você vai pegar o seu multímetro, vai botar na escala de continuidade, escala do BIP, e vai encostar as ponteiras aqui. Tudo com ela desligada. Sistema desligado. Vai encostar as ponteiras e se bipar, achou o problema. Na verdade, vamos lá, primeiro ponto. É placa. Não sei nada de placa, leve para um climatrônico. Sei mexer com placa. O papo é esse agora, né? Para você, para deixar bem claro aqui. Ponte retificadora ou os capacitores de potência. Identificou os capacitores grandes, você vai de novo, vai desligar a máquina, vai esperar descarregar os capacitores, espera 10 minutos, 15 minutos, aí vai trabalhar na placa. Né? Ou descarrega os capacitores com lâmpada série, com lâmpada de descarga. Uma lâmpada dessa halógena com 2 fiozinhos na ponta, você descarrega o capacitor. Descarreguei o capacitor, vou medir a continuidade. Se estiver bipando o capacitor, tá aqui o curto. Se estiver bipando a ponte retificadora, você adquire esse modelo, ó. Esse modelo aqui da Eugene, daqui é a ponte retificadora, ó. Tá cheio de pasta térmica. Se tiver IGBT, você vai medir o IGBT, vai medir o diodo de potência, vai testar, vai bater continuidade de todos os componentes que estão no dissipador de potência. Pronto, essa é a dica master. Meça a continuidade de todos os componentes que estão no dissipador de potência. Entre os pinos deles, eles não podem bipar. Se bipar, se der continuidade, 0 ohms, bipou, tem um curto, ali está o curto. Aquele componente está em curto. Aí você deve retirar o componente, substituir o componente, né? Ou energizar sem ele para ver se o curto some. Ou na hora que você tirar o componente, vai na placa e meça a placa. Se o curto permanecer na placa, ainda tem outro componente curto. Se o curto sumiu da placa e está no componente, esse é o componente que está em curto. Beleza? Então, recapitulando, hoje é uma aula mais rápida mesmo, não tem muito o que eu falar sobre isso não. É bem objetivo. Ar-condicionado inverter derrubando o disjuntor. Primeiro, o disjuntor tá bom? Checa o disjuntor. Já manda, considerando que o disjuntor está ok, você vai eliminar a evaporadora, tira a fase do condensador, energiza só a evaporadora. Opa, se permanecer, o disjuntor ligado, é porque o curto está no condensador. Se derrubar o disjuntor de novo, é porque o curto está no evaporador. Aí você, se o curto estiver no evaporador, vale a pena trocar para ver se tem curto no condensador também.
energiza só o condensador. Como é que eu troco, Lamore? Só tirar a fase da borneira, cara. Deixa a fase chegando, fase neutra do sistema, da rede elétrica que vem do disjuntor, e tira só o fase que vai para o evaporador ou só o fase que vai para o condensador. Certo? Se for energizado no condensador. Se for energizado no evaporador, você vai, se na hora que ligar, derrubar o disjuntor, o defeito está no evaporador, porque quando é energizado no evaporador, demora um tempo para energizar a condensadora. Não é de imediato, tá? Restringir qual das placas é o curto, aí você vai tirar os periféricos. Lembra? Aprendeu hoje o que é periférico. Compressor é periférico. Ventilador é periférico. Bomba d'água é periférico. Lá no cassete. Sensor de nível é periférico. Sensor de temperatura é periférico. Válvula reversora é periférico. Vai desconectar tudo que está na placa, um por um, e vai testando. Porque você vai achar o componente que está em curto. O ventilador ele derruba o disjuntor. O compressor derruba o disjuntor, se estiver em curto, né? Se os componentes estiverem em curto. Lembra? Na evaporadora, o ionizador. Se o ionizador estiver em curto, ele vai derrubar o disjuntor. Tá? Então, dependendo do caso, eu tiraria até o display. Até o display da placa eu tiraria. Dependendo do caso. Para restringir defeito. Tirou tudo. Tá na placa do condensador o defeito. Você vai procurar a ponte retificadora. Vai procurar os componentes que estão no dissipador. Ponte retificadora, IGBT, diodo, IPM, capacitor de potência. Capacitor grande. Se o defeito está na placa do evaporador, você vai procurar ponte retificadora, capacitores, certo? A parte de entrada de tensão ali. Geralmente ponte retificadora entra em curto. Geralmente. É a ponte retificadora ou o chaveador da fonte chaveada. Beleza, turma? Ó, ar-condicionado desarmando o disjuntor. Você já sabe agora o que fazer. Qual o passo a passo tem que tomar. Quais componentes tem que analisar. E aí não passe mais sufoco. Já sabe o passo a passo, já sabe o que fazer quando o ar-condicionado inverter estiver desarmando o disjuntor. Ó, nos vemos na próxima aula, aula de número 300, terça-feira, às 20 horas, neste mesmo canal. Se inscreva se você não é inscrito. Nos vemos na próxima aula. Fique com Deus, um abraço, valeu!